Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Michel Lopes Grangeiro do curso de Física da Unilab. Sou também o líder do GEPA, o grupo de ensino, pesquisa e popularização da astronomia e astrofísica. Falando em astronomia, eu vim aqui hoje para falar um pouco dessa ciência para vocês. Bora lá? Bom, para a gente entender em que consiste a astronomia, a gente precisa saber que a história da astronomia está totalmente ligada com a história da própria humanidade. Isso porque ela é a mais antiga dentre todas as ciências. Desde que o homem olhou para o céu e tentou entender o que eram aqueles pontinhos cintilando ao acaso, o que era o Sol, por que o Sol nos aquece, o que era a Lua, porque a Lua muda de fase, né? Então, quando ele tentou entender tudo isso, a astronomia teve início. Lá nos primórdios da astronomia, né, a sua principal utilidade era, com o ciclo solar, lunar e estelar, saber qual era a época certa de plantar, para assim garantir as futuras colheitas e assim garantir também a sobrevivência das comunidades. E assim poder se efetuar como sociedade, tá bom? De lá para cá, muita coisa mudou. A astronomia evoluiu bastante, principalmente quando ela se desprendeu da astrologia e passou a caminhar junto com as ciências exatas, como a matemática e principalmente a física. Hoje a gente tem inúmeros ramos da astronomia: astrofísica, astroquímica, astrobiologia, astronomia planetária, cosmologia, dentre outros. E assim, o principal objetivo hoje da astronomia é responder aquela velha pergunta, né? De onde viemos, para onde vamos? Então, assim, a astronomia consiste em saber quais são as posições passadas, presentes e futuras dos astros, além de, é claro, saber de que é composto o universo, como que o universo surgiu e qual o destino do universo. E assim, qual o nosso destino também. E uma das principais dificuldades para responder a essa pergunta é exatamente a questão da matéria e energia escura, coisas que ainda não estão muito bem definidas na ciência, tá bom? Bom, falar sobre o ensino de astronomia é algo bem complexo. Isso porque a astronomia ela é interdisciplinar. Então, você estudar, você ensinar astronomia, você tem que saber física, química, matemática, biologia, um pouco de sociologia, dentre outras ciências. Então, talvez por isso, os professores eles não queiram realizar discussões de astronomia em sala de aula. Até porque, na sua própria formação acadêmica, não tiveram contato com essa ciência. Poucos são os cursos onde a gente tem disciplinas de astronomia obrigatória na grade curricular. Então, assim, isso dificulta que a astronomia entre em sala de aula, que a astronomia seja discutida em sala de aula. Um outro viés que dificulta também o ensino da astronomia é a questão da infraestrutura. Ora, assim como a física, a química, a biologia, a astronomia ela é uma ciência experimental. Só que, ao invés de montar um laboratório de astronomia, o laboratório que a gente usa está lá fora, é o céu. O que a gente precisa para ensinar e estudar astronomia? Só de equipamentos. Então, se tivessem mais investimentos, telescópios, capacitação de professores, eu tenho certeza que o ensino de astronomia seria uma coisa bem mais fácil de ser executado. Como a astronomia é uma ciência interdisciplinar por natureza, é possível que o professor, por exemplo, de química, biologia e física, use a astronomia para tornar alguns conteúdos dessas disciplinas mais atraentes, principalmente agora, nessa reformulação do ensino médio,
onde a gente tem as ciências da natureza em um bloco único, tá bem? E aí a astronomia pode fazer um papel importante na consolidação de vários desses conteúdos, dessas ciências. Por exemplo, você pode na química, quando estiver ensinando sobre tabela periódica, os elementos químicos, você pode trazer a informação para o estudante de que os elementos químicos foram criados no interior das estrelas, tá bem? Isso pode despertar a curiosidade nele e aí você traz a astronomia para a sala de aula. Na biologia, ao se trabalhar condições para a vida, como temperatura, pressão, né, dentre outras, você, o professor, a professora, né, pode falar sobre as condições climáticas, digamos assim, né, em alguns planetas do sistema solar e explicar o porquê que existem essas condições e como que seria a vida nesses lugares. E no caso da física, é que a gente pode realmente trabalhar inúmeros conceitos usando a astronomia. Na mecânica, a gente pode usar conceitos de referencial, repouso, movimento. Na ótica, a questão dos telescópios, o seu funcionamento, a formação de imagens, além, é claro, de explicar como que se dá o mecanismo dos eclipses, tanto do Sol como da Lua. Na termodinâmica, a gente, ao falar de calor, de temperatura, pode falar exatamente sobre o processo de fusão do Sol, tá bem? Então, assim, existem inúmeras possibilidades de se trabalhar conceitos de astronomia, principalmente na física, na química e na biologia. Por isso que é importante que o professor, né, o estudante de física, química e biologia, na graduação, tenha contato com a astronomia, para que ele se sinta seguro ao ministrar, né, ao tentar introduzir esses conteúdos nas suas aulas. Bom, como destaques, né, dos diversos campos de pesquisa da astronomia, eu destaco aqui a cosmologia, que busca exatamente conhecer a energia e a matéria escura, né? Já que se nós tivermos conhecimento do que se trata isso, a gente vai poder entender como que se deu a criação do universo e principalmente como que vai terminar o universo, tá bem? Na astrofísica eu destaco a dinâmica de buracos negros, né? Esses elementos peculiares que estão aí no nosso universo. Além, é claro, né, de dar um destaque aqui sobre a questão da exploração espacial, já que daqui a algumas décadas, né, almeja-se que teremos uma base na Lua ou, quem sabe, uma base em Marte, tá bom? Bom, atualmente estou desenvolvendo um projeto de iniciação científica que tem como principal objetivo elaborar seções para serem utilizadas no Planetário Móvel Supernova, o planetário que a gente tem lá na Unilab, tá bem? É uma seção voltada para o ensino fundamental e outra seção voltada para o ensino médio. Nessas sessões, a gente trata tópicos de física, só que usando astronomia, e a seção é toda trabalhada no ambiente lúdico do planetário. E com isso a gente oferece uma oportunidade, né, para que o professor, mesmo que não tenha formação, né, mesmo que não tenha tido contato com astronomia na sua formação, que o professor da educação básica tenha acesso a uma ferramenta interdisciplinar, onde ele pode usar no 9º ano, né, astronomia para ensinar alguns tópicos de física, e no ensino médio também astronomia para ensinar física, e isso dentro do ambiente do planetário.